Aí. É isso aí. Pessoal, uma boa noite a todos. 7 de setembro, uma data importante para o nosso país, para a nossa nação. Agora, 19 horas e 28 minutos. Cá estamos, Oséias Francisco, guarda municipal em São Bernardo do Campo. Atualmente aí presidente licenciado, né, da Conferência Nacional dos Guardas. Uma pessoa a quem nutro respeito, um carinho de irmão, viu, Oséias? Com relação ao teu trabalho, com relação ao desdobramento que você faz em prol da causa Azul Marinho, né? E a nossa pauta nesta noite é falarmos um pouco da importância dos pleitos municipais, as eleições deste ano, né? E nós falarmos um pouco do papel dos guardas municipais que estão aí se colocando à disposição da sociedade, em alguns casos tentando vagas nas câmaras municipais de vereadores, e outros guardas tentando o posto de prefeito, né? E aí surge aí a provocação que eu vou começar com o Oséias, né? Por que que o cidadão de bem, por que que o munícipe, por que que a pessoa que mora numa cidade do interior, ou próxima à capital, até da capital, tem que votar em um guarda municipal? Aí o Oséias fica à vontade, querido, se presente para a nossa nação Azul Marinho, que eu acho que creio que dispensa a apresentação, né? Mas nós estamos aí no mesmo barco. Peço que os colegas que estão assistindo, guardas municipais ou interessados, curtam, compartilhem, abram salas de vídeo para que a nossa voz chegue ao máximo de pessoas. Vamos lá, Oséias, fica à vontade, querido. Boa noite, doutor Michel. Boa noite a todos os guardas municipais do Brasil e de todas as regiões do nosso país, né? O Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste. Todos os amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho e que, de fato, militam pela causa da nossa Guarda Civil Municipal. Eu quero aqui, inicialmente, dar os meus parabéns para o doutor Michel, o qual eu tenho um prazer enorme, sinto muito honrado de tê-lo como meu amigo, e reconhecer, ao mesmo tempo, a sua importância nesse trabalho de militância pelo desenvolvimento, pelo fortalecimento das guardas municipais do Brasil, uma militância muito efetiva, uma militância, muitas das vezes, desprendida do seu próprio interesse advocatício, vai muito além, é uma paixão muito grande. Eu mesmo sou testemunho de vários momentos em que o doutor Michel se desdobrou e foi muito além para ajudar e para ver acontecer as coisas para a nação Azul Marinho, doutor Michel. Então, eu quero aqui deixar registrado esses meus agradecimentos, meu reconhecimento pela tua militância, pela tua defesa no STF, defesa da Guarda Municipal, a tua defesa no Congresso Nacional, nas audiências públicas, no seminário. Você não mede esforço, você está mesmo tem que dar atenção para a família, dar atenção para os filhos, né, para a esposa, dar atenção para os guardas de Cotia e região, e, ao mesmo tempo, pensando no Brasil todo, e sempre disposto, hoje, 7 de setembro, né, depois de uma reunião aí familiar, debater assunto de interesse de guardas municipais do Brasil. Parabéns, eu desejo cada vez mais sucesso nesse projeto e para toda a nação Azul Marinho. A questão, doutor, a questão que o senhor colocou aí, eu acho muito pertinente, porque as eleições municipais é um momento, é uma oportunidade que o cidadão, que a cidadã das cidades, e diga-se de passagem, que do ponto de vista concreto da vivência, a única instância do Estado brasileiro que é real é o município, porque as pessoas vivem no município, convivem nos municípios, demandam para a Câmara dos Vereadores, para o prefeito, fica muito mais palpável a relação política dos políticos eleitos, executivo e legislativo, com o povo. Então, eleições municipais é uma grande oportunidade que tem para se pensar a cidade. Então, acontece, eu vejo por aí, em alguns lugares, que muitos prefeitos retiram do orçamento municipal finanças para investimento em estrutura do Estado, para tentar tapar o buraco, ou pelo menos maquiar a ausência do governador nas cidades, e acabam sacrificando a cidade. E a população, pelo fato de não acompanhar devidamente, não ter atenção, isso passa despercebido, mas deixa um grande prejuízo para a cidade.
Então, eleições municipais é o momento de pensar na cidade, de pensar o tamanho do orçamento da cidade, tamanho dos desafios da cidade, de pensar aqueles candidatos, né, aqueles pretensos candidatos para vereadores, para prefeitos que conhecem a cidade, que têm uma ficha limpa, que têm um compromisso com a cidade, que têm um dever ético e moral, um compromisso com a coisa pública, e a população colocar isso na balança. E os guardas civis municipais, pelo fato de serem fixos na cidade, serem servidores da cidade, de conhecerem a cidade, os quatro cantos da cidade, conhecer as demandas da cidade, de vivenciar o dia a dia da cidade, de conhecer os desafios da cidade, de ser aquele servidor que é o primeiro que dá o atendimento para a população quando está em um momento difícil. Os guardas civis municipais, eles se habilitam, eles têm um credencial muito diferenciado para disputar uma cadeira, seja no legislativo, ou seja no executivo, e apresentar a proposta, porque ele vive, inclusive, na sua própria pele, os problemas da cidade. Por isso que o guarda municipal, ele é um diferencial nesta carreira eleitoral, nas eleições de 2020. Tá certo. Eu tenho entendimento, Oséias, no sentido que primeiro é importante que o cidadão brasileiro, neste ano 2020, ele perceba o tamanho da responsabilidade que nós temos perante as urnas. Eu externo a todos uma preocupação muito grande com essa questão da pandemia, né, ao qual ninguém esperava, todos nós fomos pegos de surpresa. Os guardas municipais em muitas cidades do Brasil foram colocados na linha de frente, né, somando esforços aí com os profissionais de saúde, na questão da manutenção de próprios, organização de vias, a questão aí de fiscalização de posturas, inclusive a exigência do uso de máscara, que foi a que gerou aquela discussão triste lá em Santos, ao qual dois guardas municipais discutiram aí com um senhor que é desembargador, enfim, gerou toda uma polêmica em âmbito nacional. Enfim, a Guarda Municipal ela tem um poderio fantástico, mas o que nos preocupa, e isso eu conclamo aos colegas aí do ABC que estão assistindo a gente também, e do Brasil inteiro, eu acho que é importante as pessoas pensarem bem o que nós queremos e desejamos para o futuro. E destacar que o futuro ocorre na sua cidade. As pessoas às vezes elas esquecem, mas nós vivemos nas cidades. Eu tenho filhos pequenos, como você bem lembrou aí. E a gente sente falta, às vezes, poxa, de ter um parque à disposição, de quando você tem um parque, aquele parque está limpo, você tem espaço de lazer, ter uma educação de qualidade, quando às vezes um filho teu cai enfermo, você tem uma saúde com decência e principalmente, eu acho que todo esse conjunto, nós temos segurança para podermos irmos e voltarmos para os nossos afazeres com alguma tranquilidade, né? Eu vejo que é fundamental nós pensarmos também na questão da desigualdade social. Com essa questão agora da pandemia, ela me parece que ela ficou muito mais acentuada, muito mais gritante, né? O número de pessoas miseráveis, pobres, só aumenta, né? E a gente está vendo que o governo, a despeito do esforço que vem fazendo, esses R$ 300 agora que são pagos aí a título de auxílio, não cobrem as despesas da grande massa da população. Ou seja, o cenário é preocupante, né? Como é que você encara isso, Oséias? Qual é a tua percepção com relação a esta realidade que se encaixa a partir do cenário da pandemia, o que é possível fazer nos municípios, e inclusive esse diferencial do trabalho das guardas? Como é que você encara isso, querido? Doutor Michel, acho muito pertinente esta sua colocação. Eu quero fazer algumas considerações a partir da oportunidade que você está me possibilitando. Pois não, querido. Quando a gente está nesse contexto de pandemia que nos assaltou, nos pegou de assalto, né? Abalou o mundo inteiro, né? Virou as agendas políticas, as agendas institucionais, sociais, de ponta cabeça, não fazia parte do planejamento. Muitas coisas mudaram a partir disso. Nós temos também
como pano de fundo uma confusão muito grande, né, sobre a veracidade do alcance, veracidade dos dados, né, uma disputa política de narrativa, um descompasso entre os governantes, entre os entes federativos, né, cada um quer seguir uma linha. De qualquer forma, o que eu percebo é que a população brasileira, a população das cidades, estão sofrendo os impactos negativos desse coronavírus. Seja por mais de 126 mil vidas que foram ceifadas, né, que isso traz um estrago enorme nas famílias, pessoas que perderam seus pais, filhos, avós, e cada perda ela é irreparável, insubstituível e traz um dano enorme para o histórico familiar. Além disso, milhares de pessoas que perderam o emprego por conta dos fechamentos, da quarentena, e todos esses problemas que decorrem dessas ações, vão bater na porta do prefeito, da Câmara dos Vereadores. Porque ninguém vai para a Assembleia Legislativa do Estado, o Palácio em Brasília, Congresso Nacional. A instância política mais imediata que o povo vai encontrar é o gabinete do prefeito, é a Câmara dos Vereadores, em busca de socorro, reclamar alguma demanda social. A questão do desemprego, ela vai trazer um impacto muito negativo na vida do povo, porque pode, inclusive, intensificar esses problemas sociais que você citou na sua fala. Porque quem tem renda, classe média alta e os grandes empresários, profissionais liberais, quem tem uma renda, um microempresário, consegue, até tem crédito em banco, consegue sobreviver, ter um fôlego, ter uma gordurinha financeira para passar esse momento difícil e depois retomar sua vida com uma certa normalidade. Mas a maioria, doutor, a maioria absoluta do nosso povo, das pessoas que vivem nas cidades, são assalariadas. Elas dependem daquele salário que recebem. E muitas das vezes são salários que já estão comprometidos. Eles recebem para quitar despesa de supermercado, algumas compras. Dificilmente sobra algo para fazer uma poupança, fazer uma reserva. E quando perde o emprego, o problema social é muito grande. E quando o problema vem, o pai de família, né, a mãe de família, quando vê as faturas chegando em casa, porque a conta de água, a conta de luz, supermercado, as crianças com vontade de comer iogurte, bolacha, as despesas, e não tem condições, isso traz um problema seríssimo de depressão, de falta de perspectiva, de uma agonia, um certo desespero. Nós que somos homens, nós sabemos o que é muito bem um filho nosso pedir algo e nós, enquanto pai, enquanto homem, não ter condições de atender, o mais simples que seja, né? Então a moral vai lá embaixo, então a autoestima cai também, então você tem um problema que isso pode redundar ou desembocar num aumento do consumo de álcool e droga também, isso pode acontecer, porque a gente sabe que uma das saídas para algumas pessoas que não têm uma boa estrutura de encarar, enfrentar os desafios, é entrar para o álcool, beber bastante para tentar esquecer ou amenizar os seus problemas. E tudo isso, juntamente com outros fatores, vão se avolumando nos problemas sociais. E, infelizmente, mesmo sendo um problema social e a Guarda Municipal sendo um agente da segurança pública, vai cair no colo da Guarda Civil Municipal. São os guardas civis municipais que serão chamados na linha de frente para atender o povo, para dar assistência, para resolver os conflitos. A gente percebe, ainda não há indicador, nenhum resultado concreto, mas há uma percepção que a violência doméstica tem aumentado bastante. A gente tem atendido mais ocorrências de violência doméstica. Então, todos esses problemas decorrentes do isolamento, da quarentena, falta de emprego, problemas sociais vão cada vez mais se intensificando, e aí surge a figura do gestor político, a figura do vereador, do prefeito, que vai ter que encarar isso, não tem por onde fugir, porque é um problema que vai para a prefeitura, vai para a Câmara Municipal, e não pode simplesmente jogar na conta da Guarda Civil Municipal para resolver como se fosse um caso de polícia. É um caso social, é um caso que demanda recursos,
né, recursos. Nós tivemos recentemente essa lei complementar 173, que fez um repasse de verba, um socorro emergencial, né, da União para os estados e para o município, mas é algo muito contraditório, né, porque todo o recurso do país, todo o dinheiro do país sai do município, né, em sua totalidade, vai para a União em 100%, retorna para o Estado, né, em 25%, e apenas 5% retorna para o município, a União fica com 70% desse bolo do orçamento público. E esse socorro, ele, mesmo que seja importante, ele é insuficiente, porque não é uma cesta básica, não é uma renda emergencial, paliativo. O povo precisa de ter emprego, tem que ter imediatamente um fomento de emprego. O governo federal é muito importante nesse processo e precisa assumir essa responsabilidade de criar as grandes obras, de fomentar o mercado de trabalho, porque o povo precisa trabalhar. Porque muito mais do que dar o peixe para o povo é dar um anzol para o povo pescar e se autossustentar e conseguir sobreviver em meio a esta crise que eu penso que, se Deus quiser, nós iremos sair dela nos próximos meses ou até nos próximos anos. Grande Oséias. Eu tomo a liberdade de lhe provocar, Oséias, porque eu sei que você, além de ser guarda municipal, além de ter esse papel importante aí perante a conferência, ao qual você se encontra atualmente licenciado, você é filósofo, né? E como filósofo, normalmente é um homem que está à frente do nosso tempo, no sentido de buscar, né, novas ideias, novas perspectivas, considerando a nossa história atual. Eu acho importante, muito sábia aí a tua colocação. E eu tenho uma preocupação, Oséias, e eu, no caso, eu sou profissional liberal, né? A gente vive da advocacia, né? E a gente percebe, todos os segmentos sociais tiveram problemas. Não houve um segmento que talvez o comércio eletrônico talvez tenha saído bem, né? Mas, por outro lado, ele sacrificou aí alguns outros segmentos também. Então, há um avanço no segmento, mas sacrifício dos outros. No geral, eu vejo que nas cidades as pessoas têm uma questão muito séria de analfabetismo político, tá? Como é que você vê essa questão, Zé? Você que é filósofo também, eu sei que você tem uma boa formação. Como que o guarda municipal, e aqui eu quero uma coisa didática, de professor, né? Como que o guarda municipal tem que lidar com essa questão desse analfabetismo político, que envolve, por exemplo, olha, você é guarda municipal, tudo bem, então, para eu votar em você, eu quero tantos tijolos. Você já deparou com isso, né? Ou eu preciso arrumar uma consulta médica para minha sogra. É o dia a dia, né? Como que o guarda municipal tem que lidar com essa realidade, que é uma realidade brasileira, é triste, né? Mas muita gente também se vale deste momento político, né? Por hora, pré-candidatos que estão aí em busca de um convencimento, em busca de um amadurecimento de um nome, uma construção social de uma candidatura, mas já se depara com esses pormenores. O que você diz para o guarda municipal que se vê no meio de uma encrenca dessa? É uma questão muito complicada e relevante para se refletir sobre ela, porque não tem como fugir dela, viu, doutor? Eu A sei. questão do que a gente chama de assistencialismo, né? Essa política de cabestro, né? Aqui no Brasil. E, infelizmente, o analfabetismo político no Brasil, ele é muito grave, é muito grave. Aí eu vou lembrar de um texto que fala do Platão, que ele fala que o castigo, né, daqueles que dizem que não gostam de política, né, daqueles que falam que são apolíticos, o castigo é ser governados pelos maus que gostam de política. Porque a cadeira na Câmara Municipal sempre será ocupada. A cadeira do chefe do Poder Executivo sempre será ocupada, ela nunca estará vazia. Se não for por pessoas que tenham princípios, valores, compromisso ético, serão por pessoas ligadas ao crime organizado,
serão por pessoas que não têm nenhum tipo de moral para conduzir os negócios públicos para os seus interesses particulares. Então, a população não tem saída. Ou você participa do processo e tenta mudar o processo, ou você vai sofrer o resultado do processo do qual você foi omisso. Não tem jeito, né, doutor? Tem que correr. E o desafio maior nosso é, de fato, superar essa tradição, essa cultura bem estruturada na sociedade brasileira do assistencialismo. É um desafio muito grande, porque os políticos que nós temos hoje, eles se construíram e se consolidaram em cima do assistencialismo, e isso é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que o político se afirma em cima do assistencialismo, a população também alimenta esse assistencialismo. Então é uma via de mão dupla, a população alimentando e o político também tem os resultados. E o desafio é muito grande para aquele candidato, principalmente o guarda municipal, que não tem recursos. Nós não temos recursos. Porque se você ao menos tivesse recursos para concorrer com esse outro, mesmo dentro desse cenário do assistencialismo, você ia concorrer na regra do jogo. Mas você não tem o recurso. Nós, guardas municipais, nós não temos recursos. Primeira coisa, porque o guarda municipal, de uma maneira geral, ele não faz parte de nenhum grupo, né, tradicional, político que comanda a cidade. Ele é um guarda municipal muito importante para a cidade. Ele não faz parte de um grupo, de um setor que comanda de um partido grande ou de uma família. Então, ele não é projeto de um partido, ele não é projeto de um grupo grande na cidade. Ele é sempre a curva, aquele ponto fora da curva. Se conseguir ganhar a eleição, vai ser o ponto fora da curva, que ninguém tem expectativa. Por quê? Porque nós não temos recursos. E como que nós vamos enfrentar essa cultura do assistencialismo sem ter o recurso para concorrer com ela e, ao mesmo tempo, apresentar as nossas propostas e contribuir para uma mudança de consciência e uma mudança de postura do povo brasileiro? Eu penso, doutor, que nos últimos anos vem melhorando um pouco a percepção do povo sobre as consequências dos votos. Eu penso que está, por conta dos grandes escândalos, eu acho que depois que o STF começou a passar pela televisão o julgamento, né, que deu mais publicidade aos grandes julgamentos, grandes casos de corrupção, a Polícia Federal assumiu um protagonismo maior nessa questão. Isso fez com que muitas coisas que sempre existiram no Brasil ficassem às claras e todo mundo, principalmente por meio das redes sociais, hoje tem acesso às informações que acontecem. E a população tem, né, sido instigada, motivada a participar, ampliar um pouco mais a sua avaliação sobre a política e sobre os políticos. Ainda nós tivemos nas eleições passadas quase que 50% da população que não participaram de maneira positiva no processo, ou ficaram na abstenção, ou votaram branco e nulo. Quase 50% dos votos nos municípios, no país, ainda teve esse tipo de comportamento. Isso pode ser um protesto, porque também é uma forma de reação da população, mas protestar tão somente, isso não tem um efeito positivo, porque a cadeira não vai ficar vazia. Então você vai ter que se posicionar. E se você fizer uma pesquisa na biografia, na história de comprometimento de cada um candidato, na sua ficha para saber se tem algum comprometimento com alguma coisa errada, com a formação, com a qualificação, com o envolvimento dele nas causas importantes na cidade, você vai fazer uma peneira, dá para fazer uma peneira. Né? E o Guarda Civil Municipal, ele vai ter que colocar a sua história de vida, a sua história funcional na cidade, a sua história de luta na cidade, o seu currículo e o seu compromisso com a cidade e fazer a conversa no corpo a corpo. Eu penso que... Não é isso, doutor? Fazer a conversa no corpo a corpo. Concordo contigo, Zé. Eu vejo o seguinte, eu tô trabalhando em algumas campanhas na condição de advogado, inclusive na cidade em que eu estou aqui, Cotia, a gente está procurando ajudar alguns colegas, alguns amigos, e de uma forma geral,
eu vejo que o grande desafio, e aí fica o alerta, né, para os guardas municipais, eu acho que não vale a pena tentar uma concorrência com a questão do assistencialismo, tá? Primeiro que ele é permeado com um dinheiro sujo, tá? Tire a pessoa dessa visão que o candidato dá dinheiro do bolso. Não é dinheiro dele. Ninguém dá dinheiro seu publicamente, ao alheio, ao acaso. Isso não existe, tá? Então se ele está dando é porque de certo ele pegou fácil também. Se ele pegou fácil, sem o trabalho, de certo é alguma contrapartida de razões ocultas, normalmente permeada em corrupção. Então, saiba você, cidadão, que às vezes pega R$50, R$100 para se filiar a uma corrente de A ou B, que esse dinheiro é sujo, tá? Esse dinheiro é imundo. Então tome cuidado com isso. E aí o alerta que eu dou aos guardas municipais, que eu acho o grande desafio, Oséias, é a questão do guarda ter uma penetração social no que diz respeito a explicar para o cidadão, né, por que ele quer deixar de usar o fardamento azul marinho, o armamento de fogo, a tonfa, e quer ocupar um espaço no parlamento ou até mesmo aí no executivo das cidades, né? Por quê? Eu acho que o desafio que nós temos para os guardas municipais é a questão da penetração social, explicar para o cidadão por que é importante eleger um guarda. Porque é uma coisa que nós já tivemos juntos em Mauá, um debate, e eu me recordo muito bem da fala do Joselito, que foi vereador na capital paulista, né? E ao qual ele fala, olha, é comum às vezes numa única guarda nós termos 8 candidatos, 10 candidatos. Então os guardas, eles se colocam no jogo político. E é normal, tanto o guarda às vezes que ele vai se colocar no jogo político porque ele pretende de fato fazer diferença. Tem também aquele colega que quer pegar o tempo para tirar umas férias. Tem de tudo, Zé. Vamos colocar aqui que a gente sabe como é que funciona o sistema e tem de tudo. O que é importante, que o guarda que de fato quer, né, o que de fato pretende fazer a diferença, aproveitar das redes sociais que são gratuitas, o Facebook, o WhatsApp, as ferramentas, né? E tentar o máximo que puder, obviamente com sol e saliva também, tem que estar nas ruas, viabilizar a sua candidatura. Eu vejo, José, quando eu ouço você falando, e outros colegas que a gente também nutre muito respeito, inclusive muitos que são vereadores e agora vêm para a reeleição, né? Hoje eu vi o Jones falando da convenção dele, Pedro Bueno em BH, nós temos um colega lá em Goiânia, nós temos colegas em Macapá, temos colegas em Fortaleza, enfim, temos o Brasil inteiro. Eu fico entusiasmado e eu torço para que essas pessoas consigam, inclusive o senhor consiga ter êxito aí em São Bernardo do Campo, no sentido de nós construirmos uma base mais sólida para conseguirmos ter acesso mais, não vou dizer que é um acesso privilegiado, mas um acesso qualificado no Congresso Nacional, pois você sabe melhor do que eu, o quão diferente é quando se chega para se conversar com um deputado, um senador, um ministro do Estado e o cidadão na sua cidade ostenta uma posição política de prestígio. Ele é secretário de segurança, ele é um vereador, ele é comandante de uma guarda, o quanto isso faz diferença. Eu creio que o desafio que nós temos para os guardas municipais, e esse vídeo é focado para esse segmento, para esse público, né? Eu creio que o desafio é, primeiro, uma campanha limpa. Segundo, enaltecendo o porquê da Guarda Municipal, que eu vejo como uma solução de segurança pública para o futuro, do Brasil inteiro. Tem cidades com mais dinheiro, com menos dinheiro, mas as que têm, e se estruturar, funciona, dá super certo. Você está mais provado que dá certo, né? E é mostrar o quão é importante. Nós temos às vezes um servidor que conhece os 4 cantos da cidade, que vive a cidade, que mora na cidade, né, ocupando os espaços públicos para ajudar a condução do destino da coisa pública. É como eu penso, viu, Zé? Eu acho que é importante a gente procurar ter esse cuidado. E eu penso que você que é filósofo, eu vou soltar mais uma provocação para poder aí para poder a gente tentar esquentar o debate. Eu sei que as pessoas vão acabar curtindo, compartilhando, mas como é que você vê essa questão, em muitos casos,
né, a, da rejeição, né, das pessoas. Você já falou um pouquinho, mas com relação a essa a importância do parlamento. As pessoas são vendidas, as pessoas não têm noção, não têm conhecimento. É um problema de base, de educação. E em paralelo a isso, como é que você vê a questão do voto obrigatório? Essa daí é para pegar fogo. Para pegar fogo. Mas você é filósofo, você vai saber sair bem. Doutor, a primeira questão, eu penso que eu já até falei em outro momento sobre isso, que o problema uma parte do problema da política no Brasil se dá pelo fato do Brasil ser um país subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento, né? Um país que tem uma avaliação muito baixa nos indicadores, principalmente de educação, e aqueles indicadores que conseguem sair um pouco da média ou ficar na média nacional, na média internacional, são questionáveis, porque a aprendizagem mesmo, ela é questionada, porque hoje até se fala naqueles que são alfabetizados, mas são analfabetos funcionais, né, que não aprenderam ou não apreenderam a matemática, a língua portuguesa, a história do seu país, a geografia, a geopolítica, né, a sociologia do seu país. E essa população, ela fica à mercê de diversos tipos de problemas na sociedade. Eu penso que, num país desenvolvido, onde você tem uma boa educação, onde você tem a população muito bem informada, você tem empresas, você tem uma mão de obra qualificada, você tem um mercado de trabalho que tem uma oferta de emprego e que remunera bem os profissionais, você dá uma perspectiva para o jovem, para o cidadão brasileiro, para que ele busque por meio próprio, né, a sua autonomia financeira. Eu acho que tudo passa pela autonomia financeira. Porque quando o indivíduo não tem autonomia financeira, não tem condições, no caso, você faz parte de uma classe que ainda é privilegiada no Brasil, que é o advogado, que tem autonomia de trabalhar, depende do seu próprio trabalho, é autossustentável e tem sua autonomia, inclusive política. Porque a autonomia política, doutor, ela está ligada intimamente com a autonomia financeira. E o que os políticos fazem no país? Os maus políticos, que sempre fizeram no país? É de rebaixar o grau de escolarização, o grau de conhecimento do povo brasileiro, para que o povo ele fique numa dependência muito maior econômica de ações do governo do que ter uma autonomia financeira. Porque para ter uma autonomia financeira, você tem que estar em condições de competitividade no mercado de trabalho. Então, como a maioria do povo não está, aqui no Brasil nós temos o fenômeno. O povo pobre, da classe média para baixo, o povo pobre, tem praticamente duas expectativas, doutor. São os dois maiores problemas. Como ele não tem uma boa educação, uma boa formação para entrar bem no mercado de trabalho, ser um advogado, um engenheiro, ser um médico, o que eles pensam? Primeira coisa, ser um jogador de futebol. Então é um sonho do povo mais pobre é ser um jogador de futebol. Por quê? Porque não tem vestibular, não precisa ter formação devida para isso, só habilidade. Um outro sonho, virar político. Porque virar político não tem um processo seletivo, né? Não tem uma exigência muito grande para isso, apenas você precisa ser uma liderança, ter um trabalho social, se projetar. Inclusive, nós já tivemos políticos eleitos, deputado federal, analfabeto, que teve uma polêmica para se reconhecer se teria legitimidade ou não o exercício do mandato, uma pessoa que não tinha uma formação para isso. Ou seja, essa perspectiva apenas para o jogo de futebol, para a política, isso manifesta a falta de qualificação do povo, de formação do povo, de buscar sua autonomia financeira. Como o povo não tem uma formação que lhe dá uma autonomia econômica, financeira, ele vincula uma dependência da política dos meios mais fáceis,
que a sua condição social e econômica lhe possibilita. Então, esse é um grande problema e que muitas das vezes os políticos brasileiros trabalham para que esse Estado se perpetue. Né? Nos países, já vi reportagens, documentários, nos países desenvolvidos, nos países que têm o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano altíssimo, que tem uma per capita muito alta, a população não quer ser política, doutor. No país onde a população tem suas condições de sobrevivência, tem sua autonomia financeira, o povo pergunta o seguinte: eu vou me envolver com política para quê? Eu não preciso da política. Sem dúvida. Agora, deixa eu provocar, porque eu fiz duas perguntas. Vamos na segunda. O voto, você entende que do formato que é hoje, tem que ser mantido, o voto tem que ser obrigatório? Como é que você pensa isso como cidadão e como filósofo? Olha, doutor, eu penso que o voto ele tem que ser sempre uma ação espontânea, voluntária, a partir de uma orientação, de uma consciência política e social do cidadão. Porque se é uma coisa boa, então eu tenho que instigar o meu povo a entender que é importante ele estar ativo, atuando naquilo que diz respeito com a vida dele. Porque a nação brasileira, o Estado, o município, nada mais é do que o povo. Porque sem o povo nada disso tem sentido. Então, votar no político é votar naquele que vai fazer uma gestão, né, do orçamento que vem dos impostos que cada povo paga. Da mesma forma, a conta de um cidadão no banco. Geralmente ele está interessado em saber quem é o seu gestor, quem é o gerente da sua conta no banco. Né? Porque se ele soubesse que o gerente da sua conta no banco é alguém que já foi preso, alguém que tem ligação com o crime organizado, que tem uma ficha comprometedora, tem relações duvidosas, dificilmente ele iria deixar esse indivíduo tomar conta da sua conta no banco ou iria dormir com tranquilidade. Não é verdade? É verdade. Você sabe, Oséias, que eu lhe provoquei com relação a essa questão do voto, e eu me recordo que em 2002, eu era estudante de Direito ainda, e eu participei de um debate bastante forte com relação a essa questão, e na época eu surgi com uma ideia um pouco diferente. Eu entendia que, mais do que se discutir que se o voto é facultativo, o voto é obrigatório, etc., eu acho que era importante a gente inverter um pouco. Existe a capacidade eleitoral passiva e ativa, né? Passiva é de você poder ser eleito, né? Então, você que é pré-candidato, você tem uma capacidade eleitoral passiva, então você tem que preencher algumas condições, idade, e etc., inclusive a questão da alfabetização, para poder se colocar num cargo público. O porém é que o analfabeto vota, e ele tem essa prerrogativa de votar, né? E na época eu fiz um debate bastante intenso, dizendo o seguinte: olha, é uma excrescência você permitir que o cidadão só possa ser eleito, né, se ele comprovadamente não for analfabeto. Para esse ano agora, se a pessoa for habilitada, olha só para onde nós chegamos. Presume-se que não é mais analfabeto. Basta mostrar a sua CNH. Olha, eu tenho severas dúvidas, porque, sabe, enfim, mas fez uma prova, vamos presumir aqui que tem fé pública, vai. Mas veja só. Mas, por outro lado, qualquer pessoa vota. Inclusive, em muitos casos, o completamente analfabeto, né? Mas nós temos que a democracia tem que ser universal, tem que ser participativa, inclusiva, e etc. Então, assim, o cidadão tem que ter o direito de ir lá, botar o dedo lá e votar também, né? O problema é que, mas ele tem sabedoria de vida. Mas a questão é, ele sabe o que está fazendo, ele tem conhecimento da importância do que ele está investindo, do cargo público, né? É muito comum, isso eu faço uma conta por estar do lado de algumas campanhas, o voto é um preço, né? Então as campanhas, em muitos casos, elas fazem uma conta: olha, eu vou gastar com o candidato João 80 mil reais, 70 mil reais, que é uma forma de você, em muitos casos, ter as condições, né, de poder fixar, né, uma conta. E essa conta tanto para o voto de um cidadão muito bem instruído,
compra aquele que às vezes não tem solução alguma, né? Então, na época eu defendi isso. Olha, eu acho que, no ponto de vista que nós podemos mexer, não obstante a questão do voto facultativo ou não, era ter uma regra, ó, só vota pessoas alfabetizadas. Aí eu fui taxado, não, o senhor, o senhor só quer que vote doutor. Eu falei, não é que você vote doutor, vote as pessoas alfabetizadas. Tal como agora, se você pode se candidatar se for alfabetizado, obviamente, só pode ser eleito se for alfabetizado, só quem pode votar é quem você tem igual condição, são os pares, né? Se a pessoa não aceita essa condição, não tem sentido. Então, eu acho que daí você já tiraria muita gente de cena, porque como você colocou, e eu me recordo bem desse candidato, que foi eleito por São Paulo, inclusive, não sei se você está pensando no mesmo nome, e teve uma das maiores votações do Brasil, na época, né? E foi um impasse para o cidadão tomar posse, porque ninguém sabia se ele era alfabetizado ou não. Então é uma coisa bastante preocupante, né? Mas é isso aí, Osé. Vamos para os encaminhamentos finais aqui, que hoje é um dia atípico, é um feriadão. Qual que é a sua mensagem que você dá, que você pode externar para os colegas da causa Azul Marinho? Como motivar o pessoal? Nós estamos aí, eu estou acompanhando a contagem do Eliel. A contagem dele é precisa. Nós estamos há 70 dias, segundo o Eliel, do pleito, né? Como é que você vê isso? Como é que você que é candidato a uma cidade grande, né, populosa, o que você tem de esperança para os guardas? O que você diria para os colegas a nível nacional? Por que seguir nessa luta? Por que seguir em frente? E por que tentar fazer a diferença neste momento? Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Inclusive, doutor, encaminhei até no teu privado também um vídeo hoje. Eu vi. Eu compartilhei porque o Facebook fez essa lembrança de 2018. E Sim. foi uma mensagem, eu estava participando do desfile cívico-militar, lá no AMB, em companhia do Joselito na época. E lá eu aproveitei o 7 de setembro, que inclusive é hoje também, 7 de setembro, né? E peguei o tema lá, Independência ou Morte, e falei para os guardas civis municipais, né, que o ano 2018 colocava essa grande oportunidade para que os guardas municipais tivessem a consciência, se organizassem, se engajassem e lutassem pela independência política e institucional ou pela morte institucional de suas respectivas corporações. Em 2018, qual eu quero agradecer que você se esforçou bastante para que a gente conseguisse obter êxito, mas no momento não foi possível, mas teve uma força, você trabalhou muito por isso, né? Mas o processo nós não conseguimos realizar, lograr êxito naquele momento, e aquela mensagem ela acabou se confirmando como uma profecia, porque nós tivemos em 2019 um prejuízo enorme para as guardas municipais, agora em 2020 um prejuízo maior ainda, né, com essa reforma administrativa que está se desenhando, que é a PEC 32, né, já se desenha aumentar o prejuízo para os guardas municipais. No Ministério da Justiça lá, a gente estava conversando lá com o Coronel Guerra, na época lá do ministro Sérgio Moro, e estava entrando no eixo uma política para as guardas municipais, depois inverte tudo, entra lá um novo ministro, muda a Senasp, cancela inclusive um edital de repasse de verba para as guardas civis municipais. Então, os prejuízos são muito grandes. E, de fato, a mensagem que eu quero reafirmar, eu quero trazer ela novamente para os guardas municipais, é que temos em 2020 esta grande oportunidade novamente de independência ou morte. Como a nossa conversa aqui começou falando do cenário financeiro que pode se agravar a partir do ano que vem, isso vai repercutir na arrecadação, vai repercutir na gestão dos municípios, vai repercutir na priorização do emprego das verbas públicas, e a gente sabe que as guardas civis municipais nunca fazem parte da agenda prioritária dos prefeitos, então pode aumentar. Então é um momento que nós temos para juntar, para ter a consciência e falar o seguinte, ó, Guarda Civil Municipal, se nós não temos recursos, se nós não vamos fazer assistencialismo, quem que vai garantir a eleição do próprio guarda? Será o próprio guarda. Nós não temos outro.
O guarda municipal de todas as cidades tem que se colocar como um soldado, né, nesse exército e marchar 24 horas para eleger os seus respectivos representantes. Porque se nós, guardas civis municipais, não acordamos para esta realidade, não tivemos essa consciência, não se engajamos nesse processo, nós sofreremos a morte institucional por asfixia. Esse processo de asfixiamento ele vai se prolongar. Isso vai primeiramente pegar na parte financeira, que depois vem na precarização dos meios de trabalho, tipo viatura, uniforme, as redes de rádio, inclusive incentivos salariais. O problema é muito grande. E, ao mesmo tempo, doutor, a gente assiste de camarim a nossa força concorrente se agigantando no espaço. As guardas diminuindo, as forças militares se agigantando, tomando espaço no Congresso Nacional, e agora vão querer tomar espaço nos municípios também. Em muitos municípios, o pouco recurso que tem, o prefeito, ao invés de investir na sua guarda municipal, investe nas forças estaduais, porque eles têm representação. Então, os guardas civis municipais têm que acordar para essa realidade. 7 de setembro, a mensagem é essa: independência ou morte. Sim, eu Vamos concordo. todos optar pela independência, porque independência política significa independência institucional e investimento financeiro, independência institucional. Não, eu concordo contigo, Oséias, e eu tenho uma visão até um pouco mais contundente. Eu fiz uma live essa semana para falar um pouco da questão das ações das guardas municipais no Supremo. Até vi que você curtiu, compartilhou. Eu tô para fazer um vídeo sobre a reforma administrativa. Eu acho um tanto prematuro, porque ela é um tema ainda que ainda vai ser analisado. Eu creio que o Congresso ainda vai piorar. Ouça só o que eu estou falando, o Congresso vai piorar, essa reforma ela vai ser muito mais agressiva, tá? Porque o que eu percebo é, por conta das dificuldades dos vínculos públicos, hoje tem um fenômeno muito comum na área da saúde, na área da educação, que é uma terceirização ampla e restrita, tá? Hoje é muito comum creches com pessoal terceirizado, escolas com professores terceirizados. E a parte de saúde, há muitos anos que já ocorre uma terceirização muito ampla. Isso é preocupante. Não vai atingir a segurança pública porque é uma função do Estado, você não tem como terceirizar, tá? Mas nada impede que a parte de gestão e outros segmentos possa ser processo de alteração aí no futuro. Mas enfim, essa reforma administrativa, Zé, eu vejo que é um tema que ainda vai demandar tempo, ainda vai demandar algum amadurecimento para a gente ter alguma coisa concreta. Qual que é a sinalização que eu dou para o guarda municipal, para você, cidadão aqui no nosso estado, no Brasil, né? Olha, eu vejo com bastante preocupação os próximos 4, 5 anos, o pós-pandemia, né? Eu vejo que nós temos que ter muito cuidado com o que está por vir. As cidades terão um papel determinante para que a gente possa sair dessa crise que vai vir, a crise econômica, a crise financeira. E por outro lado, aí eu dou alerta para os guardas municipais, para quem ainda estiver às vezes ainda cochilando, não se tocou ainda, que quando estourar a corda, tá? Quando a corda arrebentar-se, tenha certeza que a União vai segurar, os estados vão segurar, sabe disso, José, que vão segurar. O Rio faliu, a União não deixou. O Rio Grande do Sul faliu, a União não deixou. Minas se arrebentou, a União segurou. Quero saber você, guarda municipal, se na tua cidade, se o teu município for a lona, quem é que vai segurar? Eu acho que esse debate, José, tem que ser colocado, viu, pro guarda. Ele tem que ter essa consciência, que se isso acontecer, a situação vai ficar difícil para o guarda municipal, tá? Frisando que as guardas, elas não têm repasses da União. Então, os municípios que mantêm as guardas, em muitos casos, mantêm com recurso próprio. Claro que repasses federais, etc., mas são recursos próprios, não tem verba carimbada, tal como existe hoje o Fundeb para a educação, que inclusive aumentou, né? Você deve ter visto os debates aí, a União vai entrar com uma participação maior, inclusive ele vai custear carreiras paralelas à docência, então auxiliar de classe, secretário de escola, diretor. Então
esse público, em tese, está garantido, porque eles têm como sócio para pagamento a União, tá? Agora, o guarda municipal, meu querido, eu não sei quem é sócio para pagar. Isso é preocupante, tá? Nessa terra devastada, isso é preocupante. Uma segunda preocupação que eu tenho com relação ao guarda municipal é a seguinte: nas cidades, eu estou vendo uma crise muito grande com relação à falta de plano de carreira. Inclusive, há uma discussão nessa reforma administrativa de cortar benefícios que pagavam-se com o tempo, quinquênio, sexta parte, adicionais que geram incremento salariais. Como é que você consegue contornar isso? Plano de carreira. Nós deparamos em cidades grandes, tá? Que ou há um plano que não funciona, ou sequer há plano de carreira. Então é um desafio para os próximos anos, para quem é guarda municipal e pretende aí concorrer a um posto no legislativo ou no executivo, questão de dar esperança para quem é da área de segurança pública e está se colocando em risco, né? Dar alguma perspectiva de futuro. Então eu vejo que o futuro para os guardas, eu vejo que essas eleições de 2020, não é maldade, viu? Constitui um divisor de águas, tá? Inclusive, Oséias, eu vou ser muito honesto também, sincero, para fortalecermos o aprimoramento da representação federal e estadual em 2022. Quando você fala dessas forças que estão concorrentes nos estados e municípios, vamos ser honestos aqui, vamos dar nome aos bois: polícias civis, policiais militares. Segmentos extremamente bem representados no parlamento, sabe disso, né? Hoje, aqui na Assembleia Legislativa do nosso estado, não falta delegado, deputado, nem falta tenentes, coronéis, capitães, enfim, policiais militares com postos de deputados. Isso no nosso estado, São Paulo. E tal situação se repete no âmbito federal, lá em Brasília. Ou seja, são segmentos que, parabéns, se fizeram representar, né? Agora a questão e o guarda, né? Para onde vamos? Então, assim, é importante, e eu quero encerrar minha fala, às vezes, com esse alerta. Você que é guarda municipal, meu querido, este ano, ouça bem, nós temos 70 dias, este ano é o ano que define muitas coisas, tá? Não é apenas mais uma eleição, não é não. Primeiro, momento histórico, pandemia. Segundo, o que a pandemia vai gerar de reflexos nas receitas públicas. Nos últimos anos, a questão da Previdência dificultou-se, inclusive nós perdemos aí a questão, nós não perdemos, dificultou-se mais a questão da aposentadoria especial, porque a reforma da Previdência vetou a aposentadoria especial por categorias. Você sabe bem disso. Nós temos que ter uma construção legislativa específica para gerar esse tipo de benefício para os guardas. Inclusive, eu digo a você, até com um sentimento de alívio, que eu sei que você é um cara que não é hipócrita, mas nós temos no nosso meio gente hipócrita que vende para o guarda, ele literalmente vende, soluções possíveis na âmbito judicial. Isso não existe. Você sabe disso, os colegas que são da federação e outras entidades sérias sabem que as soluções para os problemas de guarda municipal, porte de arma, é uma discussão que está no Supremo, que até lá tudo bem, mas em tese também pode ser resolvido pelo Legislativo, mudando-se a lei. A aposentadoria especial é uma pauta, no meu ponto de vista, após tudo que o Supremo já disse, exclusivamente legal, legislativa, tem que ter lei. Se não tiver, não vamos ficar nesse marasmo de julgamento que dá, julgamento que nega, julgamento que aposenta e outro desaposenta. Então, assim, no meio dessa insegurança não é saudável, porque por trás de um guarda municipal, da guarda municipal, ou há um pai ou uma mãe de família, que tem que ter certeza para onde ele vai. Então, Oséias, eu tenho uma ideia muito clara com relação à guarda. Isso, eu não estou preocupado em perder amizades ou criar inimizades, eu estou para afirmar a minha opinião. Se a pessoa, porventura, não gostar do que eu estou dizendo, eu me coloco no debate. Mas a gente tem a chance única, em 2020, tá? Guardas municipais, 6 anos de vigência da 1322, tá? De nós difarmos
amadurecermos um debate para o respeito dessa 1322, que foi ignorada. Muitas cidades, você sabe disso melhor do que eu, Zé, não cumpriram e não vão cumprir, porque é uma legislação muito boa, mas que não traz uma sanção concreta para quem não cumpre. Né? Não tem um castigo. O prefeito que não cumpre a 1322, acontece o quê? Em tese ele pode incorrer numa improbidade. Está em tese. Ele diz que não tem recurso, diz que ele não legisla sozinho, acabou. Ele está mentindo? Né? Recurso não há repasse da União Federal direto. Né? Apoio político, às vezes, o prefeito não tem. Então, são todas situações que você não consegue provar que o gestor ele é improbo. Né? Até porque a improbidade você depende de dolo. Tem que provar que teve intenção de ser improbo. Então, assim, são situações que nós temos que amadurecer. E eu penso que o debate começa em 2020, para que nós possamos, de repente, fazermos uma construção para 22, e aí, de repente, nós temos guardas municipais ou pessoas de fato engajadas na representação vocacionada, focada em guarda municipal. É como eu penso, viu, não sei se a gente converge ou não aí, mas eu tenho esse pensamento. O que você acha, querido, para a gente poder fechar aí? Doutor Michel, eu quero aqui pontuar o meu acordo, né, em número e gênero, tudo que você falou, não acrescentaria nada, eu só quero destacar alguns pontos que você colocou na fala para chamar a atenção dos nossos guardas municipais. De fato, a solução passa pelo legislativo mesmo. Inclusive, quando surge qualquer tipo de poção mágica, né, de artifício mágico para resolver os problemas, eu já fui bastante criticado. Recentemente eu fiz uma live, o pessoal do Rio de Janeiro ficou muito bravo comigo, o pessoal alguns da Bahia, do Pernambuco, mas eu tenho que falar a verdade, porque o nosso trabalho é um trabalho muito sério, né? Eu tenho um amigo, doutor Michel, uma pessoa muito séria, muitos comandantes sérios, ex-comandantes, secretários, a gente conversa com autoridades, né, de ministério, no STF. Então, a gente tem que ter uma postura e ter um entendimento muito claro de orientação para os guardas municipais. Não falar aquilo que o guarda quer ouvir, mas falar aquilo que é necessário, não só ouvir, mas também fazer. Então, nesse sentido, a gente sempre repudia qualquer tipo de soluções mágicas que iludem os guardas civis municipais, porque isso atrapalha a luta da gente também. Porque enquanto você está pautando, orientando no caminho com muita seriedade, com muita sustentabilidade, segurança jurídica, aí aparece alguém com a solução mágica e desvirtua completamente. É como se fosse aquele canto da sereia que acaba iludindo e tirando os nossos guardas municipais do rumo certo, da orientação certa. E, infelizmente, muitos guardas municipais acabam indo, porque é o mais fácil, né? E criticando quem está fazendo certo, que acaba, de certa forma, desestimulando, desmotivando você a seguir, muitas das vezes, a luta. Eu concordo contigo, nós precisamos imediatamente, urgentemente, nesse momento agora, doutor, na reforma administrativa, a PEC 32, concordo contigo, ela vai passar, de fato, com modificações nas comissões, em plenário, nas duas casas, mas eu já sugiro que, independentemente disso, eu fiz uma live ontem sobre esse assunto, você tem que fazer a sua antes dessa discussão, porque nessa live você cria um ambiente de reflexão e muitas das vezes você elucida alguns pontos para que a população faça pressão em cima dos deputados e pode, inclusive, melhorar a tramitação dela. Porque se você não fomenta o debate, a reflexão, igual eu coloquei ontem, que quando o Bolsonaro fala que tem que acabar com a estabilidade da maioria do serviço público, eu falei que isso vai tornar o Brasil num grande cabidão de emprego. Isso vai aumentar a corrupção. Porque a gente sabe que é assim que acontece. Vai aumentar a pressão, aumentar a assédio moral, aumentar a precarização do serviço. Você sabe, Osés, que eu tenho aqui um problema na cidade em que eu moro, uma coisa seríssima. Nós temos algumas ONGs que elas têm vaga em creche, vaga na saúde e tal. A gente sabe, até porque eu já denunciei, isso é público. Quem faz a triagem é vereador. Então, assim, essa questão do cabidão de emprego, o
O pessoal não tem noção do tamanho da desgraça que está por vir, né? E isso não é porque eu advogo para servidor, não. Né? Eu falo para você, eu digo isso na condição de cidadão que sou também. Eu sou pagador de impostos, gero emprego, enfim, eu estou do lado de cá também, né? Da sociedade que demanda serviço público. Mas eu percebo que você enfraquecendo o serviço público, você enfraquece a sociedade. E é isso que tem que ser dito ao cidadão. Olha, se você enfraquecer o serviço público como todo, tá? Ou o segmento, se você for enfraquecendo aqui, enfraquecendo acolá, não há como resistir. Eu acho que se você pega, por exemplo, a questão da educação, os professores no meio dessa pandemia, eles estão se desdobrando. Tem gente que a gente pega aluno que não tem banda larga, o pessoal fala que todo mundo na internet, todo mundo vírgula. Tem gente que não tem celular, né? E em alguns barracos da vida não tem nada, não tem nem luz, não tem nem água, né? Então é complicado, meu irmão. Mas vamos lá, vamos para o encerramento. Nós já estamos há 1 hora aí no ar, disputando audiência aí com o Jornal Nacional. É um feito bastante inédito, né? Mas vamos lá, vamos encerrar aí, vamos com as mensagens finais, para que a gente possa, o pessoal possa compartilhar, curtir o nosso vídeo e a gente criar. E eu prometo para você que eu faço essa semana ainda um vídeo para falar um pouco da reforma administrativa. Isso é um compromisso nosso. Mas vamos lá, vamos para o encerramento. Mas eu quero parabenizar a iniciativa, parabenizar a disponibilidade de tempo, né? Porque todos nós temos um tempo muito corrido e cada um tem um leque de compromisso, disponibilizar o tempo de maneira voluntária, gratuita, para compartilhar conhecimento, provocar reflexões, isso é muito relevante. Eu quero aqui agradecer cada um, guarda municipal, cada um cidadão que acompanhou a live, que participou com seus comentários, que vão compartilhar depois, que vão fazer contato, seja com o Dr. Michel, seja comigo nas redes sociais sobre esse assunto, é muito importante. Eu penso que as redes sociais hoje democratizam bastante a informação, o conhecimento. Nós estamos aqui falando com muita responsabilidade, muita preocupação, e que todos, né, que participaram, que vão participar, principalmente a iniciativa, que é muito relevante, eu penso que é um ganho, doutor. Parabéns, é um ganho muito importante nesse processo de reflexão e de aprimoramento, principalmente no aperfeiçoamento, na participação dos guardas municipais na política. Tá certo. Bom, Zé, eu me coloco à disposição dos guardas municipais do Brasil inteiro, para quem quiser ideia, tirar dúvida, propor aí alternativas. Eu acho que é salutar a gente correr atrás, tá? Eu tive contigo em Mauá, um pouquinho antes de explodir essa pandemia, junto com vários colegas aí brilhantes, e eu espero em Deus que os guardas participem. A boa notícia é que eu acho que para o guarda municipal ser eleito talvez esse ano, o que ele precisa é ter um desse. Né? Eu acho que isso aqui ajuda muito. Se souber trabalhar, eu creio que a campanha de 2018 mostrou que foi possível eleger um presidente da República praticamente desconhecido, um deputado até então tido como do baixo clero, ele foi eleito presidente da República. Né? E está lá. Com bom mandato ou não, enfim, aí não vou dar uma discussão, que é uma discussão meio pesada. Mas vamos focar aqui. O cara foi eleito. Se ele for, eu creio que é possível que muita gente consiga também. Obviamente, sola, né, saliva. Eu tive conversando esses dias com um marqueteiro de campanha, uma pessoa bastante entrosada do meio, e ele fala que hoje as campanhas elas estão aí mais ou menos 60-40. Então é 60% no digital e 40% no físico, né? Então, parte das campanhas, elas se envolvem aí, compartilhamento, vídeo, foto, posicionamento, inclusive com relação a temas ácidos, temas caros, as pessoas têm que saber o que você pensa, por isso que eu provoquei a questão do voto e outros temas aí, mas eu acho que é importante a gente se posicionar para que as pessoas saibam, né, o que nós somos, e daí elas tenham condições de fazermos suas escolhas. Até porque o mal político, Zé, você sabe disso melhor que eu, que está sempre em Brasília, sempre acompanhando aí, normalmente é um cidadão raso, vazio, desprovido de conteúdo.
E esse tipo de gente, ele não suporta, nós estamos aqui há 1 hora e 5 minutos de uma live. Ele não suporta 10 minutos de uma live. Ele não aguenta, não tem como, ele não tem conteúdo para falar, ele não tem o que dizer. Né? Então eu penso que o caminho é esse. Mas estou muito grato, querido, que Deus o abençoe aí, eu sei que a sua caminhada é promissora, aí pelo ABC, se a gente puder somar, a gente está à disposição. Esse ano você vem pré-candidato com o atual prefeito ou você vem num time de oposição? Como é que você vem atualmente de pré-candidato? Olha, estou filiado no PSD, Tá. que é base do atual prefeito. Inclusive, a liderança aqui do PSD é o vice-prefeito na cidade, que vem para a reeleição. Né? Então, eu estou na situação. A situação que é boa e, ao mesmo tempo, também tem as críticas, né? Uhum. Mas eu sempre tenho chamado a atenção, principalmente dos guardas municipais, para focar mesmo no legislativo. E o prefeito aqui na cidade, o prefeito Orlando Morano, ele fez uma gestão muito relevante para a cidade. Né? Os moradores de São Bernardo do Campo percebem que em todos os cantos da cidade, muitas obras de grande impacto na mobilidade urbana. Então, o prefeito ele tem um conteúdo, ele tem um trabalho para apresentar para a população. Mas o foco nosso é ter uma cadeira no legislativo. É o que vai mudar a vida da guarda. Não, eu espero em Deus que tenha, viu? Eu vou te falar uma coisa, Zé. Nas cidades onde a guarda conseguiu eleger um guarda vereador, a guarda ganhou, viu? Vou ser honesto com você, a gente que anda um pouquinho, a gente percebe que nas cidades em que há guarda eleito na Câmara Municipal, obviamente guarda vinculada à guarda, né? Não guarda com profissão, mas totalmente desvinculado, enfim. O cara que não veste farda, enfim, o camarada que de fato é guarda, tá na rua, plantão 12 horas, sem dormir, sem comer, enfim, delegacia, passando raiva, batendo boca. Então esse cidadão, normalmente, quando ele chega lá, ele consegue gerar diferença, porque ele conhece, né? Então é o meu desejo. Bom, querido, que Deus o abençoe, tá? Que os guardas municipais possam servir desse conteúdo para formar suas opiniões, multiplicar, curtir, compartilhar, né? E tamo junto. Um abraço, fica com Deus, querido. Valeu, obrigado. Falou. Boa noite. Amém.